Enquanto você dorme, seu corpo se desliga, mas sua consciência não. O corpo descansa, sim, mas a mente continua acesa, ativa, viajando. A grande pergunta é: para onde ela vai? Poucas pessoas levaram isso a sério, mas durante séculos, tanto as tradições espirituais quanto a ciência tentaram decifrar isso. E o que você está prestes a ouvir pode mudar tudo para sempre. Como você entende o sonho e quem você é quando fecha os olhos? Se você já teve um sonho tão real que sentiu que estava vivendo outra vida, conte nos comentários. Não é só por curiosidade. Esse tipo de experiência diz muito mais sobre a sua consciência do que você imagina. O sonho sempre foi um mistério. Desde a antiguidade, diferentes culturas acreditavam que, ao dormir, a alma se separava do corpo e viajava para outros planos. No Antigo Egito, já em seus sonhos eram mensagens divinas. Na Grécia, filósofos como Platão falavam da alma acessando realidades superiores. Durante o descanso, hoje, a ciência confirma que dormir é vital para a memória e para o cérebro. Mas essa não é toda a história. Há algo muito mais profundo acontecendo em certos momentos do sono. Em algumas fases, a atividade cerebral se assemelha surpreendentemente à de uma meditação profunda, até mesmo à de experiências de quase morte. Nesses estados, nossa percepção do tempo e da realidade se distorce completamente, e é aí que surge o desconforto. Se a consciência fosse apenas um subproduto do cérebro, por que tantas pessoas relatam sonhos lúcidos, encontros espirituais e visões que desafiam toda a lógica? São simples alucinações ou está acontecendo algo a mais? A chave pode estar em um fenômeno sobre o qual quase ninguém fala: a viagem da consciência. Toda noite acontece um processo fascinante que a maioria ignora. Quando você adormece, seu corpo entra em um estado profundo, as ondas cerebrais diminuem, o mundo físico se desfoca. Mas isso não significa que a consciência se apague, muito pelo contrário. Enquanto o corpo descansa, a mente continua funcionando em níveis que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Durante o sono, passamos por várias fases, e é no estado REM, quando os olhos se movem rapidamente, que surgem os sonhos mais intensos e as experiências mais estranhas. Mas mesmo isso não explica tudo. E pesquisas do Instituto Monroe e de cientistas como o Dr. Charles Start sugerem que, nesse estado, a consciência pode se separar do corpo físico e acessar outras camadas da realidade. Isso é conhecido como projeção astral ou experiência fora do corpo. Então, por que quase ninguém percebe? Talvez porque, desde pequenos, fomos treinados para acreditar que só existe o que pode ser tocado, medido e pesado. O resto, supostamente, é fantasia. No entanto, aqueles que viveram essas experiências descrevem uma sensação brutal de liberdade, uma percepção expandida e, em alguns casos, a capacidade de visitar lugares onde nunca estiveram fisicamente. Existem testemunhos documentados de pessoas que, nesse estado, descreveram eventos e locais distantes com um nível de detalhe impossível de explicar. Um dos casos mais conhecidos é o de Robert Monroe, pesquisador que dedicou sua vida a estudar esses fenômenos. E deixou registrado suas viagens pelos reinos não físicos em vários livros. E há um detalhe-chave que quase ninguém menciona. Seu estado mental e emocional antes de dormir influencia diretamente no que você experimenta. Se você vai dormir carregado de medo, ansiedade ou preocupação, é mais provável que acesse níveis densos e confusos do mundo dos sonhos. Não é castigo, é coerência. Por outro lado, quando você adormece com uma intenção clara e em uma vibração mais elevada, se abre a porta para experiências profundas, até mesmo espirituais. Da próxima vez que você for dormir, experimente algo diferente antes de fechar os olhos. Defina uma intenção, diga isso para si mesmo com calma, sem esforço. Quero lembrar o que minha consciência viveu esta noite. Parece simples e realmente é, mas também pode ser surpreendentemente poderoso.
Pouca gente sabe disso, mas os minutos antes do sono são um dos momentos mais férteis para influenciar a mente subconsciente. Ali você não está distraído, não está analisando, não está duvidando, você está entrando em um ponto de acesso direto. Esse limiar é conhecido como fase hipnagógica, nem totalmente acordado, nem dormindo, e nesse estado a mente é extremamente receptiva. Não é algo novo, nem esotérico. Grandes mentes como Thomas Edison ou Nikola Tesla usavam esse momento para provocar ideias brilhantes. Eles ficavam meio adormecidos com uma pergunta na cabeça, e ao acordar, a resposta aparecia sozinha, como se alguém a tivesse deixado lá enquanto eles não estavam olhando. E como você pode usar isso? É mais simples do que parece. Antes de dormir, diga à sua mente exatamente o que você quer, não como um pedido, mas como uma orientação. Quero acordar com energia e clareza. Mostre-me novas ideias para minha vida profissional, me ajude a resolver esse problema enquanto descanso. Permita-me lembrar dos meus sonhos com clareza. Essas frases não são mágica, são instruções, e o subconsciente as leva muito a sério. Enquanto você dorme, essa parte da sua mente continua trabalhando sem descanso. Por isso, muitas vezes você acorda com uma ideia repentina, uma sensação de certeza ou um sonho simbólico que se encaixa bem demais para ser coincidência. E aqui vem o interessante. Essa técnica também pode ser usada para provocar experiências de consciência mais profundas. Quem pratica sonhos lúcidos ou experiências fora do corpo costuma repetir frases antes de dormir como: "Esta noite serei consciente enquanto sonho", ou "Vou me lembrar de tudo o que minha consciência experimentar fora do corpo". Não porque estejam brincando de acreditar, mas porque comprovaram que funciona com prática e repetição. Muitas pessoas começam a ter sonhos lúcidos, encontros intensos ou sensações de expansão da consciência. Enquanto o corpo permanece completamente imóvel na cama, o corpo fica, a mente nem tanto. Então, para onde vai realmente a consciência? Não existe uma única resposta, depende do seu nível de percepção, do seu estado emocional e sim, da intenção com que você adormece. Alguns apenas têm sonhos mais vívidos, outros despertam dentro do sonho plenamente conscientes. E alguns descrevem algo ainda mais estranho, a sensação de sair do corpo e observar a realidade de outro ângulo. O curioso é que essas experiências não são exclusivas de hoje. Místicos, monges budistas e pessoas que passaram por experiências de quase morte descreveram o mesmo durante séculos. Eles falam de lugares que não seguem as regras normais, cidades de luz, encontros com guias, dimensões onde o tempo e o espaço funcionam de outra maneira. Agora, como saber se a consciência realmente viaja ou se tudo não passa de um sonho elaborado? Há indícios difíceis de ignorar. Pessoas que, após uma experiência fora do corpo, descreveram com precisão lugares que nunca haviam visitado fisicamente. Detalhes que depois foram comprovados, não provas definitivas, mas sinais claros de que algo real está acontecendo. E para completar, até mesmo a física quântica começa a levantar uma ideia inquietante. Que a consciência não esteja confinada ao cérebro, que funcione mais como um campo do que como um produto isolado da matéria. O neurocirurgião Eben Alexander, depois de passar por uma experiência de quase morte, afirmou algo inquietante. O que ele experimentou do outro lado parecia mais real do que sua vida enquanto estava acordado. Isso levanta uma pergunta incômoda. Quando é que estamos dormindo? Será que acessamos realidades paralelas, dimensões superiores ou apenas fragmentos profundos da nossa própria mente? A resposta pode estar nos sonhos, porque muitos deles não parecem ser simples produtos do cérebro. Para alguns, são registros de verdadeiras viagens da consciência. Não são simples histórias noturnas, mas deslocamentos por paisagens que não se encaixam na lógica cotidiana. Desde sempre, os sonhos foram interpretados como mensagens do inconsciente. Freud os via como uma via de escape para desejos reprimidos.
Jung foi além, entendia-os como uma porta para o inconsciente coletivo, um espaço compartilhado onde símbolos e arquétipos universais aparecem para orientar nosso caminho pessoal. E é aqui que tudo fica mais interessante. Muita gente descreve sonhos que parecem experiências fora do corpo, encontros com entidades ou até mesmo visões de acontecimentos futuros. Os chamados sonhos lúcidos acontecem quando você percebe que está sonhando e, em alguns casos, pode se mover, decidir interagir. Você não está à mercê do sonho, você está dentro dele, consciente? As tradições espirituais dizem o mesmo há séculos, com outras palavras. No xamanismo, sonhar é viajar, a alma se desloca, Moise aprende, recebe informações de guias. Em certas escolas budistas, os sonhos são usados como treinamento para a morte, preparando a consciência para se mover com clareza quando o corpo não estiver mais presente. Agora vem o que quebra todos os esquemas. Há pessoas que afirmam ter tido o mesmo sonho que um amigo ou um familiar, na mesma noite, mesmos cenários, mesmos detalhes, uma coincidência difícil de sustentar. Isso sugere que durante o sonho, a consciência não está presa ao cérebro, mas conectada a algo mais amplo. A física quântica aponta para uma ideia parecida. Tudo no universo estaria interconectado através de um campo unificado, um nível profundo da realidade, onde a separação entre mentes individuais se dilui. Se pensamentos e emoções têm frequências ou não. É absurdo pensar que duas pessoas possam sintonizar a mesma frequência enquanto dormem e entrar no mesmo cenário onírico? Aqui se encaixa o inconsciente coletivo de Jung, um enorme depósito compartilhado de símbolos, memórias e arquétipos. Isso explicaria por que pessoas de culturas diferentes, que nunca se viram, sonham com imagens surpreendentemente semelhantes. Em estados profundos de sono, a mente poderia acessar esse tipo de banco de dados universal e daí surgiriam os sonhos compartilhados. Também existem relatos de experiências conjuntas ainda mais claras. Duas ou mais pessoas que afirmam ter se encontrado no mesmo ambiente durante o sono e, ao acordar, descrevem exatamente a mesma coisa. Detalhes coincidentes demais para serem ignorados. Tudo indica que, enquanto dormimos, podemos acessar dimensões sutis, onde a consciência deixa de estar limitada pelo corpo. Mas nem todos os sonhos são aleatórios, nem simples restos do dia. Alguns trazem mensagens, advertências, premonições. Muita gente já sonhou com eventos que depois aconteceram na realidade. Por quê? Porque no sonho a consciência não está presa ao tempo linear. Acordados, vivemos acorrentados ao passado, presente e futuro, como se fossem compartimentos separados, adormecidos. Essas fronteiras ficam borradas. Nesse estado, a mente pode se mover em uma realidade onde o tempo é flexível. O físico John Wheeler chegou a propor que o futuro pode influenciar o passado em nível quântico. E se isso acontece no nível subatômico, por que não na consciência, quando ela se liberta do corpo? Por isso, vários pesquisadores estudaram os chamados sonhos precognitivos. Um dos casos mais conhecidos é o de Abraham Lincoln, que sonhou com a própria morte poucos dias antes de ser assassinado. Não como metáfora, mas como cena, como aviso. Outro exemplo bem documentado é o de pessoas que sonharam com catástrofes antes que ocorressem o naufrágio do Titanic, os atentados de 11 de setembro. Sonhos prévios carregados de imagens claras, emoções intensas e detalhes difíceis de ignorar. Carl Jung chamou isso de sincronicidade, conexões significativas entre eventos que não podem ser explicadas como simples acaso. Se o tempo não funciona da mesma forma no nível da consciência, então é possível que, ao sonhar, estejamos captando padrões sutis do que ainda não aconteceu. Algo como uma memória do futuro. Parece estranho até você começar a ver quantos casos se repetem.
Agora, como distinguir um sonho comum de um sonho premonitório? A diferença geralmente está na intensidade. Os sonhos premonitórios não parecem borrados nem confusos, são nítidos, com cenas concretas, com uma sensação de realidade tão forte que, ao acordar, algo dentro de você sabe que não foi apenas um sonho. Muitas pessoas descrevem essa certeza como o mais inquietante da experiência. Se isso for assim, então enquanto dormimos, podemos estar nos conectando a algo muito maior. Uma consciência universal, onde todas as possibilidades já existem ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Não como linhas separadas, mas como um único campo. Nem todos os sonhos são iguais, e entender seus tipos ajuda a interpretá-los melhor. Os sonhos simbólicos usam metáforas para comunicar mensagens do subconsciente. Sonhar com uma casa, por exemplo, geralmente reflete seu estado emocional interno. Os sonhos precognitivos mostram fragmentos do futuro, acessando informações que não seguem o tempo linear. Os sonhos lúcidos acontecem quando você percebe que está sonhando e pode interagir conscientemente, até mesmo mudar o curso do que acontece. E os sonhos espirituais incluem encontros com guias, mensagens profundas ou experiências fora do corpo. Então, como começar a compreendê-los de verdade? Atenção e intenção. Se você quer lembrar e decifrar seus sonhos, comece por algo simples, mas poderoso, um diário. Anote tudo o que lembrar ao acordar, mesmo que pareça absurdo. Com o tempo, os padrões surgem sozinhos, as mensagens se repetem e o que antes parecia ruído começa a fazer sentido. Um dos aspectos mais intrigantes do sonho é o chamado plano astral, amplamente estudado em tradições como o hermetismo, a teosofia e o espiritismo. Segundo essas correntes, o astral é um nível intermediário de existência onde pensamentos e emoções tomam forma. Não é uma realidade rígida, é maleável, mutável, responde diretamente à intenção e à vibração de quem acessa esse plano. Aqueles que tiveram experiências fora do corpo durante o sono costumam descrever diferentes camadas dentro desse plano. Algumas são luminosas, serenas, cheias de aprendizado e encontros com seres benevolentes. Outras, por outro lado, são densas, caóticas, dominadas pelo medo, ansiedade ou confusão. Não é castigo nem recompensa, é reflexo. Por isso, hoje, o estado emocional antes de dormir importa mais do que você imagina. Muitos pesquisadores espirituais dividem o plano astral em 3 níveis. O astral inferior, ligado a energias densas como o medo, a culpa ou o desequilíbrio emocional, costuma ser percebido como escuro e pesado. O astral médio é o mais comum. É lá que ocorrem a maioria dos sonhos habituais e as interações com conteúdos do subconsciente. E o astral superior está associado a estados elevados de consciência, encontros com guias, compreensão profunda e expansão mental. Diversos estudos sobre projeção astral sugerem que, enquanto dormimos, algumas pessoas acessam esses planos de forma espontânea, sem treinamento, sem buscar por isso e muitas vezes sem entender totalmente o que acabou de acontecer com elas. Enquanto algumas pessoas acessam esses estados de forma espontânea, outras podem treinar conscientemente para alcançá-los. Existem técnicas específicas, como a indução do sonho lúcido ou práticas de atenção plena antes de dormir, que facilitam esse processo. Não é questão de talento, é questão de treinamento. Os encontros espirituais durante o sono estão entre as experiências mais desconcertantes e transformadoras que existem. Há quem afirme ter visto seres de luz, guias espirituais, familiares falecidos e até mesmo pessoas que ainda estão vivas. E surge a pergunta inevitável: é apenas uma criação da mente ou realmente estamos interagindo com outras consciências?
A resposta pode estar na natureza do plano astral, que, como já foi mencionado, é uma dimensão extremamente maleável e que responde de forma direta à intenção e à frequência emocional. Se durante o sono a consciência se liberta, ainda que parcialmente, das limitações físicas, então esses encontros não seriam impossíveis. De fato, muitas pessoas os vivenciam de maneira espontânea, sem procurá-los. Aqueles que perderam alguém próximo costumam sonhar com eles de forma muito vívida, não como uma lembrança borrada, mas como uma presença real. Às vezes recebem mensagens que, ao acordar, lhe trazem um profundo conforto. Para alguns, isso pode ser explicado como um mecanismo psicológico do luto. Mas existem casos em que aparecem dados desconhecidos, mensagens inesperadas, informações que a pessoa não tinha. E aí a explicação psicológica começa a ficar insuficiente. Outro tipo de encontro espiritual frequente é o de aprendizado. Algumas tradições esotéricas afirmam que, enquanto dormimos, podemos ser levados a verdadeiras escolas espirituais, onde são transmitidos ensinamentos sobre a consciência, a evolução e o universo. Há pessoas que acordam lembrando de conceitos complexos que jamais estudaram e que depois descobrem em textos sagrados ou tradições antigas. Incômodo para o ceticismo, fascinante para quem vive isso. Se você quer ter mais controle sobre esse tipo de experiência, existem práticas simples, mas eficazes. Uma delas é estabelecer uma intenção clara antes de dormir, formulando-a de maneira direta. Esta noite, quero me encontrar com meu guia espiritual e lembrar da experiência ao acordar. E é muito importante ter um caderno perto da cama para anotar qualquer lembrança assim que você abrir os olhos, porque a memória dos sonhos se evapora rápido, como um sonho mesmo, literalmente. Agora, nem todas as experiências noturnas são agradáveis. Os pesadelos são um dos fenômenos mais intrigantes do sono, e sua origem vai muito além do estresse do dia a dia. Frequentemente, funcionam como mensagens simbólicas do inconsciente, alertas emocionais ou até mesmo experiências em camadas mais densas do plano astral. Por que eles acontecem? Eles podem ser controlados? A neurociência já sabe que o cérebro continua processando emoções enquanto dormimos, reorganizando memórias e tentando dar sentido ao que vivemos. A teoria da simulação de ameaças sugere que os pesadelos são um mecanismo natural do cérebro para nos treinar diante de perigos reais. Uma espécie de simulador de sobrevivência. Mas em um nível mais profundo, elas também poderiam refletir uma sintonia com estados vibracionais de acordo com o nosso mundo interior. Os pesadelos aparecem principalmente durante a fase REM, quando o cérebro está hiperativo. Freud as interpretava como a expressão de medos e traumas reprimidos. Já Jung as via como a manifestação de arquétipos profundos que emergem da psique. Está comprovado que pessoas que passam por perdas, ansiedade intensa ou estresse prolongado têm mais pesadelos. O cérebro tenta reorganizar emoções que ainda não foram processadas. No entanto, nem todos os pesadelos têm uma causa psicológica clara. Alguns parecem surgir sem motivo aparente, como se viessem de outro lugar. E aqui está a parte prática. Se os pesadelos refletem seu estado emocional e energético antes de dormir, então eles podem ser transformados. Existem técnicas simples que fazem uma grande diferença. Por exemplo, realizar uma limpeza energética antes de dormir, incenso, defumadores ou uma visualização de luz envolvendo o corpo. Não é superstição, é preparação mental. Também ajuda a reprogramação consciente, substituindo pensamentos negativos por afirmações claras como durmo em paz e protegido. Evitar estimulantes à noite, como álcool, cafeína e comidas pesadas, melhora significativamente a qualidade do sono. E algo que quase ninguém faz: escrever os pesadelos. Muitos deles contêm mensagens valiosas. Ao registrá-los, você começa a detectar padrões
e o que antes dava medo começa a fazer sentido. O desenvolvimento da consciência através do sonho lúcido permite algo fundamental: perceber que você está sonhando e enfrentar o pesadelo de forma consciente. Quando isso acontece, a experiência deixa de ser uma ameaça e pode se transformar em algo completamente diferente. Embora a maioria queira evitar os pesadelos a todo custo, muitas tradições espirituais afirmam que eles podem ser verdadeiras oportunidades de aprendizado. Quando um pesadelo se repete, geralmente não é por acaso. Em algumas escolas de projeção astral, os praticantes treinam para manter a calma dentro do pesadelo e encará-lo de frente. E o curioso é que muitas vezes o monstro não é um inimigo externo, mas sim uma parte reprimida de si mesmo que pede para ser reconhecida. Quando se integra, o medo perde força e se transforma em compreensão. É aí que o pesadelo para de te perseguir, porque você já entendeu a mensagem. No entanto, a maioria já foi embora, você não, e isso diz muito. Leque comenta: minha mente continua desperta e marca este momento. Às vezes, o simples ato de nomear ativa tudo. Agora, por que esquecemos os sonhos tão rápido? O principal motivo é que, ao acordar, o cérebro muda bruscamente de modo. Durante o sono, especialmente na fase REM, a mente acessa memórias profundas e cria narrativas simbólicas. Mas ao abrir os olhos, a mente racional assume o controle e descarta essa informação como se não fosse importante. Outro fator-chave é a falta de treinamento. Lembrar dos sonhos é uma habilidade e, como qualquer habilidade, pode ser desenvolvida. Ter um caderno ao lado da cama e escrever o que você lembrar ao acordar, mesmo que sejam fragmentos, fortalece a memória dos sonhos. Com o tempo, as lembranças se tornam mais claras e detalhadas. Também ajuda a não se mexer imediatamente ao acordar, pois os primeiros segundos são cruciais. Permanecer quieto e reconstruir mentalmente as imagens antes de se levantar pode fazer uma grande diferença. Reduzir estímulos antes de dormir, como telas e luz azul, também melhora tanto a qualidade do descanso quanto a retenção dos sonhos. Existe uma experiência que costuma assustar muito quem a vive pela primeira vez. A paralisia do sono ocorre quando você acorda parcialmente, não consegue se mover, sente pressão no peito e, em alguns casos, percebe presenças inquietantes. Do ponto de vista científico, isso é explicado como um desajuste temporário. O cérebro acorda antes do corpo, mantendo os músculos bloqueados. De uma perspectiva espiritual, disse que isso pode acontecer quando a consciência retorna bruscamente de uma experiência astral, gerando uma percepção momentânea de outros planos. Se isso acontecer com você alguma vez, o mais importante é não entrar em pânico. Concentre-se na respiração, tente mover lentamente os dedos e lembre-se de que é algo passageiro. Na verdade, muitas pessoas aprendem a usar esse estado como um ponto de entrada para experiências conscientes mais profundas. Outro desafio no mundo dos sonhos são os encontros com entidades desconhecidas. Algumas pessoas sonham com figuras que não parecem ser simples produtos da imaginação. Elas podem parecer amigáveis, neutras ou perturbadoras. O que elas são realmente? Para alguns especialistas, são símbolos de partes reprimidas da psique. Para certas tradições espirituais, são consciências de planos sutis, como guias ou entidades não físicas. As emoções intensas podem dar forma temporária a essas presenças. A regra de ouro nesses encontros é clara: não alimente o medo. O medo intensifica a experiência e pode atrair cenários mais densos. Por isso, técnicas de proteção antes de dormir, como visualizar um campo de luz ao redor do corpo, podem mudar completamente a experiência. Também existe outro fenômeno menos comentado quando a atividade onírica é tão intensa que você acorda exausto, como se tivesse vivido outra vida enquanto dormia. Isso geralmente acontece quando há um processamento emocional profundo ou experiências muito vívidas durante a noite. Nesses casos, é importante se ancorar ao corpo ao acordar, beber água, andar descalço,
tomar banho ou simplesmente sentir o peso do corpo. Isso ajuda a voltar ao equilíbrio. Se você quiser se mover pelo mundo dos sonhos de forma mais segura, existem 2 práticas básicas que fazem a diferença. A primeira é criar um ritual antes de dormir. Meditação, respiração, oração ou visualização de luz para preparar sua energia. A segunda é cuidar do que você consome antes de se deitar. Conteúdo violento, discussões ou estímulos negativos costumam se infiltrar diretamente nos sonhos. O sono não é apenas descanso, é uma porta para camadas ocultas da consciência, um laboratório interno e uma ferramenta poderosa de evolução pessoal. Tudo o que acontece enquanto você dorme, desde o sonho mais trivial até a experiência mais intensa, contém informações sobre sua mente, sua energia e seu processo interno. Agora você sabe que seu estado emocional influencia diretamente o que você vive à noite e que pode direcionar sua mente para receber respostas. E que até mesmo os pesadelos podem se tornar mestres. Quando você entende isso, dormir deixa de ser se desconectar e passa a ser explorar.